destino, para o alvo eu vou. O pastor Márcio é casado com a pastora Andréia e pai do João e do Davi Luca. É autor do livro O Clamor de uma Geração e pastor titular da 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular em Canoas. E o nosso coordenador estadual de jovens do Rio Grande do Sul. Recebam o pastor Márcio. Glória a Deus. Aleluia. Galera, aí no seu lugar mesmo, eu vou ler um texto da palavra de Deus para a gente ganhar tempo. Eu tenho um grande desafio de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração com você em pouco tempo para a gente terminar dentro do horário. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde, mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. E todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Amém? Deus te escolheu, você tem aprendido nesse dia que Deus tem um propósito específico para a sua vida. Você ouviu mensagens despertando você a viver o seu propósito. Você entendeu que você precisa se preparar para cumprir o seu destino. Jesus foi uma pessoa 100% homem e 100% Deus. Jesus é a prova de que nós podemos fazer todas as coisas em Deus. O pastor Douglas trouxe algumas palavras fortes ao nosso coração. E a gente precisa entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós temos a resposta que esse mundo precisa. Eu quero te falar que você não nasceu para ser só um número estatístico do IBGE. Você nasceu para viver o melhor de Deus nessa terra. Quem disse que você tem que sofrer nessa terra? Quem disse que você tem que passar por dificuldades nessa terra? Porque eu sempre digo, quando eu ministro para casais, eu falo o seguinte para eles: vocês podem até estarem indo para o céu, mas vocês podem viver o inferno aqui na terra. Se você não cuidar de você mesmo, se você não se tratar, se você não crescer, porque o nosso maior desafio é sair da geração do mimimi e nos transformarmos na geração que vai responder o chamado de Deus. E eu falo lá na igreja: se você quer mimimi, compre um gato gago. É uma forma de você ficar bem contente. Nós precisamos evoluir, precisamos crescer, e eu quero que você aprenda aqui. Quem gostaria de multiplicar tudo na sua vida? Levanta a mão. Eu quero te ensinar hoje o processo da multiplicação de Jesus. A gente faz tudo errado e quer que as coisas deem certo, não é verdade? A gente começa um namoro de uma forma errada. A gente atropela fases da nossa vida para poder viver alguma coisa, porque o nosso coração está ansioso disso, e a gente colhe frutos amargos. Eu sempre lembro, quando eu falo de colher frutos, eu lembro da minha avó. Nós crescemos no interior, então tinha muitas árvores frutíferas, e toda vez que a gente fazia uma arte, ia lá e arrancava uma fruta antes do tempo. Irmão, a minha avó não era a sniper. Você podia correr que ela te acertava, não tinha jeito. E ela falava: nunca arranque uma fruta que não está madura. A gente faz tudo errado e quer que as coisas deem certo. E depois a gente ora para Deus consertar as nossas burrices, consertar as nossas idiotices, as nossas escolhas erradas. Você está aqui desde as 8 horas da manhã.
sentado, ouvindo palavras de liberação sobre a sua vida. Saia por aquela porta quando esse encontro terminar, quando esse congresso terminar. E não adianta a teoria, pratique o que você aprendeu e mude a história da sua vida. Se você já leu o meu livro, O Clamor de uma Geração, você vai ver, eu não tive uma infância difícil, não tive uma infância fácil, foi difícil. E eu tive que aprender com 13 anos de idade que eu tinha que escrever a minha história, porque ninguém ia fazer isso por mim. Quando nós continuamos dando desculpas para Deus, as coisas dão tudo errado. Jesus estava ali pregando o evangelho, falando do amor dele, ministrando às multidões, quando de repente, porque tem pessoas que só vêm para a nossa vida para trazer problema. Tem pessoas que nunca apontam a solução, mas elas vêm trazer problema. Aí vem o discípulo e fala: Jesus, manda essa gente embora, Jesus. Não tem aqui, ó, não tem shopping, não tem nada aqui perto. Manda eles embora. Jesus fala: não, dá vocês de comer para eles. Jesus estava dizendo: ei, vocês trabalham comigo, vocês estão vendo os milagres que eu estou fazendo, vocês estão aprendendo comigo como que se move no sobrenatural, por que vocês ainda não estão fazendo o que eu estou treinando vocês para fazer? Nosso grande desafio para cumprir o destino é trabalhar, é fazer, é praticar aquilo que a gente aprende. Pastor Tiago, não adianta ler a Bíblia toda se a gente não vivê-la. Não adianta a gente saber o que precisa ser feito, o problema é não fazer. Você sabe que não pode fazer algumas determinadas coisas, mas você vai lá e faz. Jesus disse: ei, eu estou esperando vocês, se movam, façam alguma coisa. E os discípulos falaram, Judas consultou o saldo do caixa e falou: Jesus, não tem dinheiro. Aí alguém teve a maravilhosa ideia de dizer para Jesus assim, ó: ei, Jesus, mas tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E aqui eu quero te ensinar um princípio poderoso da parte de Deus. Quando eu li isso e eu consegui entender, porque chega alguns momentos da nossa vida, quando a gente começa a mergulhar no profundo de Deus, algumas coisas se tornam mais claras. Por isso que Isaías fala que o Senhor promete nos dar tesouros escondidos e riquezas encobertas. A palavra de Deus é recheada de tesouros escondidos, é recheada de riquezas encobertas, e o Senhor quer revelar isso para a sua igreja, quer revelar isso para essa geração. Você é a geração mais evoluída que já pisou nessa face da terra. Um menino de 9 anos de idade hoje tem o conhecimento de um imperador da época. Você tem todo o conhecimento, mas também nós somos a geração que menos pratica as verdades que pregamos. Quando o temor vai embora, a gente peca. Quem gostaria aqui, vou fazer uma pergunta aqui, quem gostaria de matar o diabo? Levanta a mão. Os irmãos que não levantaram a mão é porque estão assim com ele. Quem gostaria de matar o diabo? Se pudesse, mataria o diabo. Se eu te dar receita para você matar o diabo, você mata ele? Sim ou não? Para de pecar. O diabo se alimenta do seu pecado. Para de pecar, bota esse infeliz para jejuar. Bota ele para morrer de fome. Começa a viver uma vida em santidade, uma vida para destravar o propósito de Deus para você. Não adianta, irmão, eu vejo aqui, vocês são a melhor fase da vida. A melhor fase da vida é agora. Só que agora que você tem que entregar para Jesus a sua melhor fase. Ou você já viu alguém dar a pior oferta para Deus? Você já viu alguém dar a pior oferta para Deus na Bíblia? Você já viu alguns dos heróis da Bíblia dar a pior oferta? Era sempre a? Então dá agora que você não é casado, não tem ninguém para mandar em você. Os casados não riem que vocês são mandados pela mulher. Lá no céu, tem uma história que diz o seguinte, ó, que lá no céu tinha 2 filas, uma enorme e uma que só tinha um homem. Aí o anjo chegou e falou assim para aquela fila que está enorme: vocês não têm vergonha? Olha aqui, mandado pela mulher a vida inteira, pelo menos um para salvar a humanidade. O que você está fazendo aí, meu filho? Ele falou assim: não sei, minha mulher mandou vir para cá.
Aproveita a sua melhor fase, onde você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para ir, para vir, você é livre, você não precisa se preocupar com muitas coisas. Mas quando você casar, entenda, continue servindo a Deus, mas entenda que agora você tem que honrar primeiro a sua família. Você tem que trabalhar, fazer a obra de Deus, cuidar da sua casa. Você vai continuar servindo, porém os encargos são maiores. E aqui eu quero, sem mais delongas, te entregar rapidão aqui o segredo da multiplicação. Quem quer receber? Se você entender isso, tudo que você colocar a mão, você vai multiplicar. Você vai multiplicar amor, você vai multiplicar fé, você vai multiplicar esperança, você vai multiplicar dinheiro, você vai multiplicar bens, você vai multiplicar... Por que só deram glória a Deus por dinheiro? Vocês são tão lascados assim? Ei, Jesus, congresso dos endividados. Jesus recebe a notícia que não tinha nada. Jesus, traz para mim esses 5 pães e 2 peixinhos. Entregam na mão de Jesus. Aqui eu aprendo a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Tudo que você tem na sua mão não multiplica. Vou repetir. Tudo que você tem na sua mão não multiplica. Você precisa entender que tudo que você tem foi Ele que te deu. Você é um mordomo. Então você precisa entender o seguinte: apresente para Jesus o que você tem. Deus, eu tenho aqui só tantos jovens na minha rede. Eu tenho aqui só isso de recurso para fazer. Eu não tenho... Gente, aprende uma coisa. Tem muita gente te observando. Tinha muita gente observando Jesus. E tinha gente que estava torcendo para Jesus dar errado, sabia? Tinha gente que falava, tomara que agora ele vai se lascar. Ele vai pegar 5 pães e 2 peixinhos, vai dar para umas meia dúzia que está aí, os outros vão morrer de fome e vão bater nele. Só que quem tem uma visão do céu, prospera onde ninguém prospera. E eu estou diante da geração mais rica do Rio Grande do Sul. Fala para o seu irmão, você tem que enriquecer. Sabe por quê? Fala para ele, sabe por quê? Porque a obra de Deus precisa ser financiada. E o Senhor está contando com você. É você que vai comprar aquele terreno que a sua igreja precisa lá. É você que vai chegar para o seu pastor e falar, pastor, quanto que é o cheque que o senhor precisa que faça aqui? Recebe, irmão. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, eu só estou pregando que eu não creio em teologia da pobreza. Só isso. Se você quer ficar pobre, fica, o problema é seu. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele apresenta para Deus, e aqui vem o segredo da multiplicação. Ele ergue os olhos aos céus, e ele ora ao Senhor. Tudo que você faz, você ora? Todas as decisões que você vai tomar, você ora? E deixa de ser preguiçoso. Essa semana, uma irmã da minha igreja falou assim, pastor, mandou um WhatsApp para mim, pastor, eu preciso tomar uma decisão, e o que eu faço? Ela colocou toda a situação que precisava acontecer. Eu falei, irmã, ora. Eu já orei, pastor. Eu falei, então abre seus ouvidos, Deus está falando. Eu vou orar mais, pastor. Mas sabe o que eles tentam? Tirar uma resposta de você. Irmãos, eu não dou conta de cuidar nem da minha vida, eu vou cuidar da vida dos outros. Você dá conta de cuidar da sua vida? Então larga a mão de cuidar da vida dos outros. Vai cuidar você da sua vida, vai crescer, vai evoluir, vai investir no seu crescimento. Aí Jesus pega aqueles 5 pães e ele olha e fala, pai, eu não sei a oração que Jesus fez, mas a Bíblia diz que ele deu graças, ele agradeceu. Pai, eu te agradeço por esses 5 pães e 2 peixinhos. Aqui na mão deles não é nada, na minha mão não é nada, mas com a tua bênção, Deus, isso aqui é uma multidão, vai ser alimentada. Aprenda, tudo aquilo que você não abençoa, não multiplica. Aprenda a olhar com os olhos da fé e a abençoar aquilo que está diante de você. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Você não entendeu o mistério? Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai chegar um tempo que você vai olhar, o recurso não vai ser suficiente, você vai ter que abençoar.
Abençoa, e Ele vai multiplicar para você. E Ele vai liberar sobre a tua vida. E Ele vai fazer coisas poderosas. E aqui vem o segredo da multiplicação dos pães e dos peixes. Segunda coisa que Jesus faz, depois que Ele abençoa, Ele pega e parte. Ele divide, Ele reparte. Dá aos discípulos. E os discípulos entregam às pessoas. Quer pegar? Vamos ver se o pastor Douglas conseguiu realmente destravar sua mente agora. Repete assim comigo. Jesus repartia para multiplicar. Mas eu, que não entendo as coisas do reino de Deus, eu multiplico para repartir. Pegou? Jesus reparte para multiplicar. Mas a gente quer multiplicar primeiro para depois repartir. Ei, o segredo é você reparte e Deus multiplica. Quando você